abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino. Só um ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola agora. Oi galerinha, como está vocês? Nós teremos a nossa aula hoje de física, retratando continuação do assunto, né, referente à aula anterior. A gente foi dividido em partes, tá? A gente vai ver o novo conteúdo hoje. Antes da gente iniciar, né, ler aqui uma mensagem para vocês. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Carlos Drummond de Andrade. Então, pessoal, faça essa reflexão, tá certo? Como é que você está fazendo, como é que você está estudando, como você está usando o seu tempo, né, de estudo para você melhorar. Então, vamos lá, certo? O nosso conteúdo de hoje, ele retrata sobre a questão da força magnética sobre um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica. A gente vai ler esse enunciado, em seguida eu vou explicar para vocês, tá certo? Então vamos ver a atenção. Quando há movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um condutor de eletricidade, por exemplo, um fio, né? Dizemos que ali há corrente elétrica, que é representada pela letra I, né? Essa letra I, ela explica a questão da intensidade, né, de uma corrente que acontece dentro de um condutor. Jamais você se arriscaria, não é? Ver um fio ali que está solto em determinado lugar que você vai passando, você jamais vai se arriscar a querer pegar nesse fio, né? Porque sabe que aquele fio, né, pode ordenar uma grande quantidade de energia, certo? Uma grande quantidade de corrente. Quando colocamos um fio percorrido por uma corrente elétrica dentro de um campo magnético, pode-se verificar que ele sofre a ação de uma força, que chamamos de força magnética F, ok? Nós, no primeiro momento, a gente falou só sobre a questão da corrente, né? E agora a gente frisou um pouco essa questão da corrente, né? E dessa corrente elétrica nós temos um campo magnético, né? Que forma essa força magnética dentro do campo magnético. Então, vejamos o suporte aqui, que nos dá uma melhor explicação sobre isso. Nós temos aqui, por exemplo, um fio, né? Em laranja, onde você observa aí, deixa eu colocar aqui a caneta. Então, essa base aqui é como se nós tivéssemos aqui o fio, ok? Vou colocar aqui, é o fio da corrente. Então, você tem aqui, ó, você tem esse FM, que ele quer dizer força magnética, ok? Representa a força magnética. Ele está, ó, verticalmente aí para cima, ok? Aí você vem mais aqui, você tem um ângulo aqui de 90 graus, que é o, em azul nós temos a setinha aqui, que é o I. É a intensidade com que a energia passa por esse fio, né, nesse condutor elétrico. Aí você observa mais além que você tem um ângulo, né, em relação ao campo magnético, que é o campo B, nós chamamos de campo magnético da corrente, e você tem o ângulo θ, né? Em relação à intensidade e o campo magnético, ele forma aqui um ângulo, é um ângulo θ, ok?
que a gente vai trabalhar mais à frente. É só para esboçar, né, esse gráfico para que a gente entenda melhor. Quando temos um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, cada carga de velocidade V sofre a ação de uma força magnética de intensidade F. Ou seja, cada condutor retilíneo, o que a gente viu anteriormente, ele é percorrido por uma corrente, né, elétrica, e essa corrente ela sofre a ação de uma carga de velocidade, ok? De uma força magnética de intensidade F, dada pela equação. Então a gente vai compreender um pouco dessa equação e a gente vai trabalhar muito ela. Então vamos atentar para os dados dessas equações. Nós temos aqui, ó, força, que é o F, que é a carga, chamada carga de prova, vezes V, que é a velocidade com que essa corrente passa no meio, B é o campo magnético e o seno, né, do ângulo em relação, né, à intensidade e o campo magnético, ok? Onde, né, o ângulo está entre a velocidade da carga e o seu campo magnético, né, que a gente já acabou de explicar. Para o condutor retilíneo de comprimento L, percorrido por uma corrente I, temos o comprimento, né, como já foi especificado agora há pouco, né, seria igual à velocidade vezes a variação de tempo, ok? Se a questão nos pedisse a intensidade, para a gente descobrir essa intensidade da corrente, seria a carga de prova dividida pela variação de tempo, ok? Se a questão nos pede o comprimento desse fio, nós vamos ter que ter o quê? A velocidade vezes a carga de prova, que ele tem que dar, dividido pela intensidade da corrente, sendo que a gente já descobriu essa intensidade aqui, ok? Que a carga de prova vezes a velocidade vai ser igual ao comprimento vezes a intensidade. Então, observando aqui esses dados, a informação, né, para a gente nos familiarizar melhor, L é o que? É o comprimento do fio, certo? L representa o comprimento do fio. V, a velocidade da carga. Q, a carga elétrica, ou chamada carga de prova. Delta T, variação do tempo, e essa velocidade varia de acordo com o tempo. B é o campo magnético, certo? E I é a corrente elétrica. Bom, substituindo, né, com base na fórmula, Q vezes que é a carga, né, a carga de prova, vezes a velocidade é igual ao comprimento vezes a intensidade. Na equação, né, que nós colocamos aqui, do lado inicial, a parte de cima que você observa, a mesma equação, F é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno. Então aqui, ó, tudo isso para a gente chegar nesse denominador aqui, que é a nossa fórmula principal. Vocês anotem essa fórmula aí no caderninho de vocês, tá certo? Que a gente vai utilizar muito ela nos exemplos e nas atividades, ok? Como vocês já sabem, F é o quê? Lembram? F é a força, né? A força magnética. O B é o campo, né? Campo magnético. I é a corrente elétrica. L é o comprimento do fio. E o seno é o seno θ, é o seno do ângulo em que a situação do suporte estiver nos mostrando. A gente vai ver mais à frente aí. No momento, anotem só essa forma para a gente trabalhar.
Esse suporte aqui, eles nos dá uma informação importante. Vejamos bem. Nós temos aqui nesse suporte o fio em si, fio condutor, né? Porém, nós temos também um campo magnético que está passando por esse fio. Por que nós sabemos que tem esse campo magnético? Porque nós temos polaridades, né? Polaridades que passam por esse fio. Se há polaridades, existe campo magnético. Então, nesse primeiro caso, a gente observa que existe 2 FM, né? Nesse primeiro aqui, de forma simbólica, nós chamamos esse FM de força magnética positiva, né? Você observa que ele está voltado aqui para cima e que a velocidade está partindo aqui de acordo com a intensidade da corrente. O condutor, ele está vindo na direção para a direita. Então, nesse caso, a velocidade da corrente está na mesma direção e mesmo sentido da intensidade da corrente. Portanto, se estão na mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, certo? Ele é positivo. Se a velocidade da corrente está para a esquerda e a intensidade da corrente está para a direita, elas estão em sentidos contrários ao campo magnético. Portanto, se estão contrários, a força magnética vai ser negativa, certo? É só para explicar essa situação. Força magnética entre fios paralelos. Ampere fez estudos relacionados à força magnética, produzida entre 2 fios que conduzem energia elétrica. Em seus estudos, ele conseguiu determinar a intensidade do campo magnético produzido por essa corrente elétrica. Como podemos verificar na figura abaixo, a força magnética entre 2 fios paralelos e separados por uma distância d pode ser determinada da seguinte maneira. Então vejamos bem. Coloquei aqui o suporte, né, para a gente fazer uma leitura, né, de forma correta desse suporte. Então aqui eu tenho um fio, né? Eu tenho o fio 1, vamos chamar ele de fio 1, certo? Onde passa uma corrente por ele, nessa direção, né, do sentido esquerdo para a direita, aonde existe uma intensidade, que ele chamou de intensidade 1. É uma intensidade qualquer, um valor qualquer, pode ser 2 amperes, pode ser 3 amperes, entendeu? É um valor X qualquer. Aí nós temos aqui o fio 2. Como ele determinou lá no início aqui na informação, que seria um estudo de Ampere sobre a questão de 2 fios paralelos, né? Por uma distância d. Então nós temos o fio 2 que passa uma corrente aqui, ó. Vem aqui essa corrente, né? Aonde ele classificou aqui como uma intensidade 2. Certo? Uma intensidade também que pode ser igual à do fio 1 ou não, né? E que a distância x aqui até essa distância aqui é a distância entre os 2 fios, né? A distância entre os 2 fios, comprimento, posso dizer assim. E esse R, né, nos representa, né, um raio entre esses 2 fios, né? Uma situação em que tem que observar se eles estão a uma mesma corrente, se é uma corrente contínua, se é uma corrente alternada, né? Que a gente vai ver logo depois, tá bom?
É só a nomenclatura. Então ele identifica aqui uma distância, né, x entre esses dois fios. Bom, inicialmente devemos fazer os cálculos das intensidades do campo magnético B1, que ele chamou de campo magnético B1, na posição do fio 2, que é o que eu coloquei lá no, você lembra, né? Fio 2. Dessa forma, o campo produzido pela corrente I1 vale. Então aqui, ó, uma formulação para a gente encontrar o valor do campo magnético B1, certo? Então esse B1 seria igual à permeabilidade magnética. Lembram da permeabilidade magnética? Foi trabalhado lá no início da nossa aula sobre corrente elétrica e campo magnético, né? Em que o valor dela é universal. Pronto, a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Então, permeabilidade magnética vezes a intensidade do fio 1, certo? Dividido por 2 vezes o valor de π vezes a distância, né? Que a gente observou aqui, voltando, né? 2 vezes o valor de π, né? Que é o comprimento dele, né? Vezes a sua distância, né? Essa distância aqui até esse ponto aqui, certo? Pronto. Em seguida, podemos efetuar os cálculos do módulo da força magnética que atua sobre o fio 2. Agora observando sobre o fio 2. Por meio da seguinte equação, né? Essa equação aqui, né? Relação com o fio 2. F1 igual a B1, que é o campo magnético 1, que a gente achou na primeira fórmula, que foi aqui, vezes o I2, que ele dá o valor lá, vezes o comprimento, né? O comprimento do fio, certo? Nessa equação, L é o comprimento do fio, né? Como já foi dito. Dessa forma, podemos ver que a força magnética que atua no fio 2 é dada pela seguinte relação. Isso aqui, pessoal, foi uma junção, né, dessa fórmula aqui do campo B1 com a fórmula do campo F1, certo? F1 é uma junção, uma fusão. F1 vai ser igual a B1 vezes a intensidade do campo 2 vezes o comprimento, que vai ser igual a permeabilidade magnética, foi lá do B1, ó, permeabilidade magnética no vácuo, vezes a intensidade 1, dividido por 2 vezes π, vezes a distância. Isso será multiplicado pelo campo, pela intensidade 2, vezes o comprimento, né, que é o comprimento do fio. Aí, feita a fusão, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Então, vocês anotem aí no caderno de vocês essa fórmula, certo? Que é a fórmula, né, da força 1, certo? A força magnética 1. Anotem isso aqui, é muito importante. Força magnética 1 igual. Esse micro zero é a permeabilidade magnética no vácuo, vezes o I1, que é a intensidade da corrente elétrica, que é dada em ampere, vezes o I2, que é a segunda intensidade. Como ele disse que é 2 fios paralelos, se eu tenho 2 fios paralelos, eu tenho que ter 2 intensidades. Então, tenho que ter a intensidade 1 e intensidade 2. Tudo isso será dividido por quem? Por 2 vezes o valor de π vezes a distância dos fios, ok? Vezes quem? O comprimento do fio. O comprimento do fio que vai ser utilizado, ok? Vejamos aqui, ó. Só refrisando para a gente não esquecer que eu passei lá na aula de corrente elétrica inicial de campo magnético, né? Sobre a permeabilidade, que é o símbolozinho, né? Vocês lembram, né? Voltando aqui, eu disse a vocês, né? Que aqui é permeabilidade magnética no vácuo, tá bom? Aí voltando, ó.
No vácuo, temos que... Quanto é o valor da permeabilidade? É isso aqui, ó. Você não vai inventar outra informação, não. Esse valor ele é universal. A permeabilidade vale quanto? 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros por ampere. Só lembrando, pessoal, que aqui o menos 7 está no expoente, viu? Cuidado para não ficar 10 menos 7. É 10 elevado a menos 7. Só uma correção, viu? De tal modo, podemos dizer que o mesmo efeito ocorre para o campo magnético gerado pelo fio 2. Assim, o campo magnético criado pela corrente I2, na posição do fio 1, também produz uma força sobre a corrente I1, de intensidade 1. Essa força tem a mesma intensidade que a força F2, que é a força magnética 2, mas tem sentido contrário, né? Que é o caso que a gente viu aqui, ó, né? Tem um sentido contrário. Se ele tem um sentido contrário, automaticamente essa velocidade em relação à força magnética, ela é negativa, né? Será negativa. Então, voltando aqui, essa força tem a mesma intensidade da força 2, né? Ou força F2, mas tem sentido contrário. Essas duas forças formam par de ação e reação. Terceira lei de Newton, né? Utilizando a regra da mão direita, podemos escrever que se as correntes estiverem no mesmo sentido, a força magnética entre os fios será de atração. Olha aí. Vejam bem, ó. Anotem essa informação. Podemos ver que se as correntes estiverem no mesmo sentido, a força magnética entre os fios será de atração. Caso as correntes possuam sentidos contrários, a força será de repulsão entre os fios. Ok? Bom, vejamos aqui um exemplo importante. Um fio de comprimento 1,5 metros, que conduz corrente elétrica de 0,2 ampere, está mergulhado em uma região de campo magnético. Determine o valor da força magnética sobre o fio, sabendo que o valor do campo magnético é de 10 Tesla e que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo. Bom, aqui já está a resolução, né? Mas o que você tem que fazer primeiramente? Primeiramente, você tem que anotar os dados da questão. O que a questão está pedindo e os dados que você precisa para você atender ao comando. Bom, então vamos. Ele está dizendo que esse fio ele tem um comprimento, olha o tamanho do fio, 1,5 metros de comprimento, que conduz corrente elétrica de 0,2 ampere. Ou seja, eu tenho essa corrente elétrica que é de 0,2 ampere e está mergulhado em uma região de campo magnético. Determine o valor da força magnética. Olha o que ele quer. Determine o valor da força magnética sobre o fio, sabendo que o valor do campo magnético, ele já deu. O valor desse campo magnético é de 10 Tesla. E que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus. Aí, o que você tem que saber? Ir lá na tabela de razões trigonométricas e saber quanto é um ângulo de 30 graus, né? Com a direção do campo. Então, pronto. Eu disse a vocês anteriormente que vocês anotassem, né?
essa formulazinha que vai ser muito utilizada. Então, já coloquei ela aqui. Agora vamos analisar o suporte. Eu vou fazer com base nesse suporte que nós temos aqui. Vejamos bem. Qual é o comprimento do fio? 1,5. Esse fio está passando na corrente. Então, vou dizer que esse fio ele está passando bem aqui, ó, passando nesse ponto. E que o comprimento desse fio aqui é de 1,5 metros. A corrente elétrica é quanto? Cadê a corrente? O que é a corrente elétrica? A intensidade, né? Tá aqui, ó, em azul. Deixei aqui, ó, em azul, essa partezinha do I aqui, que vale 0,2 amperes. Pronto. O que eu tenho mais na questão? A questão está pedindo para determinar o valor da força magnética sobre o fio. Pronto. Eu quero saber o valor da força magnética, a força que está aplicando aqui sobre esse fio, né? Nesse sistema. Então é o FM, né? Que é a força magnética. Eu não sei, vou descobrir. Vou colocar uma interrogaçãozinha aqui. Campo magnético, ele deu? Deu. Campo magnético é 10. Então, o campo é isso aqui, ó. Esse campinho aqui, ele vai medir 10 Tesla. E o que eu tenho mais? Ele disse que esse fio está em direção... Deixa eu ver aqui. E que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus. Forma um ângulo de 30 graus com quem? Com a direção do campo. Então, nesse caso, eu vou ter aqui a relação entre a intensidade, está aqui o ângulo, ó, já está formado, ó, intensidade até o campo, que ele forma um ângulo θ. E esse ângulo que ele está dizendo aqui é o mesmo que está aqui, ó. São todos iguais. E esse ângulo aqui é de 30 graus. Pronto. Anotei minhas informações no suporte. Agora, eu vou só aplicar na fórmula, ok? Que é força magnética igual campo elétrico vezes intensidade vezes comprimento do fio vezes o seno do ângulo, que é o seno de 30 graus. Então, vamos lá. Força magnética igual. Quem é o campo magnético? Qual o valor do campo magnético? Ele deu? Está aqui, ó, 10. Pronto, então coloquei aqui 10. Vezes a intensidade. Quanto é a intensidade? Está aqui, a intensidade é 0,2. Pronto. Vezes o comprimento do fio. O comprimento do fio está aqui, ó. Tá aqui o fio, o comprimento dele é 1,5. Vezes o seno de 30 graus. Aí eu tenho um seno de 30 graus em relação à intensidade do campo e o campo magnético, né? 30 graus. Aí eu vou lá na tabela, nas razões trigonométricas, e vou achar o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é 1 meio. E dividindo aqui, 1 meio vai dar 0,5. Ok? Então, vamos lá. Aí eu multiplico aqui, ó, 10 vezes 0,2. Quando você multiplica um número decimal por 10, a vírgula ela desloca para a direita. Então, 10 vezes 0,2 é só deslocar essa vírgula para cá. Uma casa decimal, se fosse 100, seria 2 casas, se fosse 1000, 3 casas. Como é 10, só uma casa vai ser 2. Aí 2 vezes 15. Aliás, perdão, vezes 1,5. 2 vezes 1,5 é 3. Então já coloquei aqui, ó, 3.
Aí 3 vezes o seno de 30, que a gente descobriu o seno de 30, né, que é 0,5. Então, 3 vezes 0,5, 1,5. Newtons. Por que é newtons? Porque é força, né? Força magnética. Então, a força que age aqui, né, em relação ao campo e à intensidade desse fio, de acordo com o comprimento do fio, ele vai atuar uma força magnética de aproximadamente 1,5 newtons de força. Ok? Então, resolve aí a nossa questão exemplo. Bom, pessoal, nós temos aqui um exercício para vocês, né? Então, vocês observem bem, leiam com calma. Como eu disse, primeiro, adeque a fórmula, que eu pedi para vocês anotarem. Segundo passo, anotem os dados da questão, certo? Terceiro passo, esboce o gráfico, como eu esbocei o gráfico no exemplo, para facilitar para vocês, certo? E em seguida, né, apliquem na fórmula e tentem encontrar aí os resultados e qualquer dúvida, né, pode entrar em contato. Vejam aí, ó, questão 2. Foquem bem a questão 2, não é diferente. Questão 3. Também bem semelhante à questão 1. Questão 4, né? Bem simples. Pronto, pessoal. É isso aí. É o assunto da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês continuem, se esforcem ao máximo para tentar, né, resolver essas questões. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, tire suas dúvidas, não permaneçam com essas dúvidas, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, né? Que Deus esteja com todos vocês e que possa nos dar força e coragem para dar continuidade ao nosso trabalho e que na próxima aula nós estejamos todos juntos para assistir. Um abraço a todos. Não abandone seu destino, só um ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola.